Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Eu quero ler com vocês em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 26. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Vejo guerras, só vejo morte, só vejo trevas ao meu redor. Jesus me ajude, Jesus me guarde, Jesus me dê força maior. Oh, venha logo, Jesus me leve para viver junto de ti. O mundo é mau, o mundo é mau, não posso mais viver aqui. Quero viver, quero te amar, eu quero estar bem junto a ti. Jesus me guarde, Jesus me leve, Jesus me dê força maior. Oh, venha logo, Jesus me leve para viver junto de ti. O mundo é mau, o mundo é mau, não posso mais viver aqui. Eu não posso mais suportar tanta maldade. Só vejo morte, só vejo guerras, só vejo trevas ao meu redor. Jesus me guarde, Jesus me ajude, Jesus me dê
me dê força maior. Oh, venha logo, Jesus, me leve para viver junto de ti. O mundo é mau, o mundo é mau, não posso mais viver Ouvintes, nós estamos examinando as Escrituras em Romanos, começando pelo capítulo 1, e falamos o que Paulo diz no versículo 16: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós falamos também do que Deus tem feito para deixar o povo inexcusável acerca da manifestação da sua palavra ou do Evangelho de Cristo. O ser humano fica inexcusável, quer dizer, não há maneira de escusas em dizer que não conhece o poder de Deus. Nós dizemos nas programações anteriores que Deus, Ele se manifesta na natureza, em tudo que Ele criou, mas mesmo assim o homem deixou de adorar a Deus e amando mais a criatura do que o Criador. E seguindo o livro de Romanos, até falamos de ídolos, não é? A partir do versículo 23, de imagem, e nós entendemos que tudo que você coloca no lugar de Deus, aquilo é uma idolatria para você. Aí você observa que no versículo 25 diz que pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. No verso 26, a qual nós lemos, nós podemos ver que pelo que Deus abandonou as paixões infames, paixões baixas, paixões desprezíveis, coisas abomináveis que Deus tem olhado com seus olhos. Se você observar em Apocalipse no capítulo 3, ali logo falando da igreja de Laodiceia, fala que o Senhor vomitou esta geração da boca dele. Vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, é uma coisa tremenda isso, irmãos. Versículo 17, né? Aliás, 16: vomitar-te-ei da minha boca. Então vocês observam que a hora que nós estamos vivendo é hora séria. E no tempo de Paulo, o Espírito Santo levou ele a mostrar isso. Vocês encontram tudo isso aqui no livro de Levítico, em Deuteronômio. Vocês ouviram tudo isso que nós estamos falando, não é coisa de agora, porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abandonou as paixões infames, quer dizer, Deus deixou o homem ir conforme os seus desejos. Por isso que hoje existem religiões de todas as formas, todos os desejos que os homens querem.
E eu digo para vocês, de uma forma para apoiar em versículos, em capítulos, em livro da Bíblia isolado, para apoiar o seu erro, existe. Então você observa, quando você prega a verdade, alguém logo levanta: não julga para não ser julgado. Mas a palavra de Deus é ela que nos traz um julgamento. O apóstolo São Paulo chegou a dizer a carta aos Coríntios, capítulo 11, lá na ceia, na ministração da ceia, Paulo ensinando, o Senhor disse: se nós nos julgar nós mesmos, nós não seremos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então a igreja de Deus não vai ser condenada com o mundo. Nós somos julgados pela palavra. Por isso que nós devemos pregar essas verdades que Deus tem nos enviado nesses últimos dias. Deus abandonou, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. Até as mulheres. Aí entra esse espírito, né? Paulo não está condenando quem nasceu homossexual e etc. Mas Paulo condena sim o pecado. O que Deus condena é o pecado. Deus não condena o pecador, mas Deus condena o pecado. Da mesma forma, as mulheres mudaram o seu uso natural no contrário à natureza. Aí você observa onde o espírito de Satanás está levando o ser humano hoje. E começa devagar, é como uma ideia. Eu pensei, vamos fazer isso, vamos agir assim, vamos fazer assim. Vocês observam que muitos casais estão separados, família destruída, simplesmente começou com um pensamento, uma ideia de uma fantasia sexual, e o diabo tem entrado, e hoje tomou-se como um avalanche no meio do meio religioso hoje. Por isso que Deus tem nos levantado para dizer: sai dela, povo meu. E na verdade esse evangelho não agrada a carne, porque a carne realmente, Deus, quando vê que você e eu não quer a palavra de Deus, resiste à palavra de Deus, Deus deixa você com as suas paixões e concupiscência. E semelhantemente o 27, também os varões deixou o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão. Isso é Bíblia, e nós estamos vivendo nesses dias, cometendo torpeza. Paulo diz que o que eles fazem, até no falar, é torpe. Nós não podemos nem falar. Você vê como que Deus abomina tais sentimentos, tais emoções, tais pensamentos. Como que o filho e a filha de Deus deve andar em espírito, viver em espírito. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Sodoma, assim também seria na vinda dos filhos do homem. Vocês observam que lá em Sodoma, Ló ofereceu os 2 anjos, aliás, as 2 filhas virgem para os homens de Sodoma, e eles preferiram os 2 anjos. O espírito é o espírito, irmãos. Nós combatemos espírito, e esse espírito ele está no mundo hoje. Não subestime o poder de Satanás. Há um hino antigo que o pessoal pentecostal gostava de cantar, que o diabo ele vem como sapatinho de algodão, e é verdade, ele vem de macio. É no primeiro gole, é na primeira olhada que o diabo foi que levou Eva a pecar. E é assim, é na primeira festinha, a festinha de aniversário. Depois nós vai ter lá umas músicas eletrônicas,
Não, mas é gospel, começa por aí, o diabo entra, é por aí. Logo você vê, o diabo te levou você, e você está muito longe de Deus. Por isso, firme na palavra de Deus. Como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, porque as coisas de Deus é simples. Ai, é isso aí, não tem nada a ver, é simples, e assim que o inimigo entra. Assim Deus os entregou o sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, e hoje se encontra cheios de iniquidades, prostituição, malícia, avareza, maldades, cheio de inveja, homicídio. Você sabia que o crente hoje não é o crente homicida, que existe crente homicida, porque o diabo é crente. Tiago diz que ele crê e chega a estremecer, mas ele não obedece. Tem crente homicida, ele odeia o irmão, ele tem raiva do irmão, e a Bíblia diz: se nós odiar o nosso irmão, nós já matou. Então você observa quantas pessoas serão decepcionadas. O pastor, o irmão, o pregador que não condena o pecado na raiz, ele é culpado também. Hoje as denominações cheias de adultério, cheias de pecado. Eu digo, nós devemos, como pregadores, condenar o pecado pela raiz. Claro que nós somos perfeitos por representação por Jesus Cristo, mas nós fomos chamados para pregar a verdade, fomos chamados para entrar mesmo no meio do fogo e pregar e mostrar que existe sim um Deus verdadeiro que cuida de nós no meio do pecado, no meio da iniquidade, no meio dos murmuradores, no meio dos detratores, no meio dos aborrecedores de Deus, dos injuriadores, dos soberbos, dos desobedientes, daqueles que não obedecem pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeições naturais, irreconciliáveis e sem misericórdia. Eu digo para vocês, como pregador da palavra de Deus, nós vendo as pessoas cada dia, as famílias indo para a sepultura do pecado, indo para o abismo do pecado, e nós, como pregadores, vamos dizer assim, só ficar mimando-as, não falando a verdade, como os muitos pais estão assim. Você sabe que um pai distante, você sabe como você descobre que o pai é distante do filho? É aquele pai que dá muito presentinho, tenta enganar o filho, dando presentinho, mas não tem nada melhor do que a presença do pai. Irmãos, eu digo, igreja que só fica dando, cargo para um, cargo para outro, para segurar membro na igreja, isso não é de Deus. Filho quer a presença do pai, filho quer a presença de Deus, e é para isso que Deus tem nos levantado, para levar você ouvinte, você irmão, na presença do Deus vivo. Agora preste atenção, Deus nos responsabilizando. Verso 32: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte aos que tais coisas praticam. Tudo isso que nós falamos hoje, Deus condena isso, e para quem faz isso, se não arrepender, é digno de morte. E nos responsabiliza, nós que não praticamos, nós que vivemos fora, nós que estamos livres, você que está livre disso, ou você que está sendo tentado, Deus está aqui para te libertar dessas coisas. Mas não somente são aqueles que são dignos de morte, mas a Bíblia diz, não somente os que fazem, mas também aqueles que consentem os que fazem. Por isso, irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Nós não estamos aqui nesta programação simplesmente para ter um tempinho de entretenimento, não. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus e ouvir as verdades que Deus tem para nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.